Alimentação e tireoide. Cansaço em excesso, ganho ou perda de peso, humor, alteração do ciclo menstrual. Você sente alguma coisinha desses sintomas? Se sim, será que você não está com algum problema na sua tireoide? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Monique Gomes, profissional de educação física, especialista no fitness. Ajudo mulheres que não gostam de academia a sair do sedentarismo e evoluir em 57 dias. Bom dia, pessoal que está chegando aí. Sejam muito bem-vindos ao 10 e 10. Hoje é o dia do quadro Hora de Nutrir. Então, toda terça nós temos aí um encontro com a nossa Nutri, Giovana Escotá, onde a gente aborda vários assuntos bem legais. E hoje esse assunto é bem interessante, muita gente pede, pergunta, e tá aí para vocês conhecerem um pouquinho mais essa tal glândula que nós temos aí tão importante na nossa vida. Fixar o tema para quem for chegando. Então ela vai passar várias dicas legais de alimentação, de como lidar com isso. Além do que, vocês podem também deixar perguntas por aí, se vocês quiserem. Olá, peraí, que eu escrevi errado, vamos arrumar. Prontinho, agora fica tranquilo aí o assunto para quem for chegando. Deixa eu localizar a Giovana agora. Aproveita quem está entrando, vai clicando nesse aviãozinho, vai dividindo com as pessoas. Então, compartilha. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo? Então, tá bom. Isso aí. Podemos começar a conversar? Você quer falar um pouquinho aí antes? Acho que podemos começar. Tá. Tá bom, o áudio aí tá dando uma oscilada na sua voz, tá? Aqui tá tudo certo. Tá? Tá tudo certo, né? Porque às vezes a voz some e volta. Então eu falei um pouquinho aí o que você vai contar pra gente, é uma dúvida de muitas pessoas, as pessoas sentem um monte de coisa, e às vezes o problema pode estar aí, né? Posso começar a fazer perguntinhas, então? Pra gente Pode sim. começar? Giovana, o que é essa tal tireoide que muita gente não sabe nem o que é isso? Vamos lá. A tireoide é uma glândula em formato de borboleta, tá? Ela fica localizada aqui na parte anterior do nosso pescoço. Ela é bem pequenininha aqui, fica atrás do gogó, né? A gente não tem diferença, mas homens e mulheres têm essa glândula, tá? Todo mundo tem essa glândula. E ela é responsável por liberar dois hormônios, a triiodotironina e a tiroxina, que são os hormônios T3 e o T4, tá? Então, são os hormônios responsáveis da tireoide. Esses hormônios, eles regulam a velocidade do metabolismo, então o quanto você gasta de energia durante o seu dia, a temperatura corporal, eles interferem no desempenho de órgãos importantes, como coração, rins, cérebro, eles interferem no ciclo menstrual, na fertilidade, no peso, no humor, na memória, e ela também interfere no crescimento e desenvolvimento de crianças, tá? Então, por isso que no teste do pezinho, logo que a criança nasce, tem das coisas que eles avaliam é essa funcionalidade da tireoide. Porque se a criança já nasce com a tireoide deficiente, mal desenvolvida ou sem tireoide, já vai ter grandes problemas desde o começo da vida, tá? Por isso que esse teste do pezinho também pega essa parte da tireoide. A função da tireoide, ela é controlada pela glândula da hipófise, é uma glândula que a gente tem no cérebro. E essa glândula, ela solta um hormônio que é um hormônio estimulante de tireoide, tá? Que é o TSH. Então, ela solta esse hormônio no cérebro, esse hormônio chega sinalizando na nossa tireoide, e esse hormônio ajuda a produzir o T3 e o T4, que vai regular tudo essas coisas que eu já falei, tá? Então, cerca de 15% da população sofre com os problemas da tireoide, o que coloca essa doença entre as que mais atingem os brasileiros. E principalmente o sexo feminino, por conta da questão hormonal.
né, essa questão que a gente tem hormonal feminina, ela também pode alterar a funcionalidade da tireoide. Outro dado do IBGE afirma que 5 milhões de mulheres brasileiras não sabem que tem algum tipo de disfunção na tireoide, por falta de conhecimento dos sintomas. Então, os sintomas das doenças da tireoide, eles podem ser confundidos com outras coisas facilmente. Eles são sintomas comuns, então a gente acaba pensando em outra doença antes de pensar na tireoide. E acaba nunca investigando a tireoide e fica com esses problemas que a tireoide causa, né? Nossa, então quer dizer que as mulheres são as mais atingidas por isso. Olha Propensas a só, tireoide. de novo. De E novo, olha só como queridas. ele é, com essa glândula, é responsável por uma série de coisas que você citou aí, né? Que a gente nem imagina. Às vezes a gente sente um monte de coisa e tá tudo ali. Interessante, hein? Um causador, que pode ser só a tireoide, às vezes a gente acaba investigando outros problemas, né? Porque ela comete, então, órgãos, ela comete sensações, ela acomete doenças, então a gente acaba procurando outra doença ao invés de investigar a tireoide primeiro. E isso é um dos principais problemas que essa doença da tireoide causa. Ela tem muitos sintomas parecidos que podem ser confundidos. Então, por isso, muitas pessoas têm problemas de tireoide e não sabem. Olha só. Vai ser bacana que você vai esclarecer, você vai até abrir a mente e a pessoa falar, tô sentindo isso, deixa eu ir no médico ver se eu tô com esse negócio aí, né? Se eu tô com algum problema. Bacana. Vamos lá, então. Quais são as doenças da tireoide? Bom, a gente tem as duas mais conhecidas, que são o hipertiroidismo. Então, hiper é para mais, é hiperfuncionar. Então, a tireoide ela passa a funcionar numa velocidade muito mais rápida. Ela produz muito mais T3 e T4, tá? E esse desequilíbrio desses hormônios eleva a concentração dos T3 e dos T4 e aumenta a velocidade do metabolismo. E aí, depois a gente vai falar das causas desses problemas, ok? A outra Tá. doença bem conhecida também é o hipotiroidismo. Então, hiper para mais, hipo para menos. Então, hipotiroidismo são menos produção dos hormônios T3 e T4, tá? Então, eles ou não estão sendo produzidos, ou a produção deles é insuficiente para fazer toda a função que eles precisam fazer. E a consequência desse hipotiroidismo é a redução na velocidade do metabolismo. Por isso que na infância eles fazem esse teste do pezinho para já avaliar desde o começo e fazer um tratamento eficaz, né, para todo mundo. Temos também a tiroidite de Hashimoto, que aí já é uma doença que causa problemas na tireoide, então é uma doença autoimune. Então, nosso sistema imunológico, por alguma coisa, ele passa a atacar a nossa tireoide, como se ela fosse um corpo estranho, como se ela fosse uma bactéria, um vírus. Então, é uma doença autoimune, o sistema imune ataca a nossa tireoide e ela passa a não produzir os hormônios T3 e T4. Então, a tiroidite de Hashimoto, a doença autoimune, Hashimoto. é uma das causas mais frequentes do hipotiroidismo. Esse ataque do próprio corpo à tireoide. E não tem uma causa, tá? Ela pode ser hereditária, muitas das vezes é hereditário essa doença de Hashimoto, mas ela pode ser vinda por outras causas também que a gente vai chegar lá. E nós temos o nódulo na tireoide. Então, a tireoide, ela tá lá, na boa, funcionando normal, produzindo os hormônios dela sem alteração nenhuma, mas tem um nódulo. Então, esse nódulo ele pode ser uma massa de tecido que cresceu, ou um cisto cheio de líquido que se forma na glândula, e nos piores casos ele pode ser um cisto maligno, né? Virar um câncer. Então, esse também é uma das principais causas da tireoide, do hipotireoidismo. Então, por exemplo, a minha mãe teve que tirar a tireoide. Por quê? Porque ela teve esse nódulo na tireoide. Ela nunca teve alteração, ela não teve alteração hormonal, mas por conta desse nódulo ela teve que retirar. E aí, retirando a tireoide, você tem que fazer a reposição hormonal através de medicamento, né? Você tem que dar esse hormônio que a tireoide produzia de alguma forma. Se você retirou ela, você não tem mais a funcionalidade dela. Então, esses são os casos. O hipo e o hiper, que pode ser por causa da vida, a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, e o nódulo na tireoide, que não causa alteração na tireoide, mas às vezes é preciso retirá-la. Bacana, hein?
E quais são as causas e sintomas da doença da tireoide? Você falou algumas, mas acho que você vai entrar mais profundo, né? Vou focar mais no hipo e no hiper, que são realmente as Mais doenças, né? comuns, né? Tá, O nódulo não são consequências. Então, o tá. hipertireoidismo é a hiperfunção da tireoide. Então, tem muito hormônio rodando. O que esse excesso de hormônio causa? Então, se ele aumenta o nosso metabolismo basal, ele aumenta a velocidade que o nosso corpo funciona, ele também vai causar fadiga, perda de peso, intolerância ao calor, irritação, nervosismo, agitação, insônia, tremor, fragilidade muscular, dificuldade de respirar, palpitação, taquicardia, quadros de ansiedade, aumento da evacuação e irregularidade menstrual. Tá vendo? São Muita sintomas coisa. muito amplos. Se você tem taquicardia, você vai primeiro no cardiologista. Se você tem É, irregularidade menstrual, você vai primeiro no ginecologista. Então, são sintomas muito amplos que acaba escondendo o causador desses sintomas é a tireoide. Por ser uma coisa tão pequenininha, você não imagina que esses sintomas podem vir dela, né? E aí, o hipotireoidismo, que são 100% ao contrário. Porque no hiper, ela tá funcionando muito. No hipo, ela tá muito pouco. Então, são os sintomas ao contrário. Então, causa fadiga, ganho de peso, depressão, demência, câimbras, dores poxa. musculares, articulares, bradicardia, que é a diminuição dos batimentos, bate mais devagar, constipação, queda de cabelo, pele ressecada, sudorese, que é suar demais, irregularidade menstrual e infertilidade. Então, assim, são sintomas bem opostos, mas são sintomas bem comuns. Então, se a gente parar para analisar os sintomas, a gente nunca vai pensar que é da tireoide. Sempre vai ser outro causador desses sintomas. O hipotireoidismo ele também pode causar aumento nos níveis de colesterol, insuficiência cardíaca, dificuldade da filtragem dos, porque esses hormônios eles atuam nesses órgãos. Então, se tem muito pouco hormônio, também pode causar algum outro problema mais sério de saúde, tá? E as causas, principalmente em adultos, é a doença de Hashimoto, por ser uma doença autoimune, né? É a causa mais comum do hipotireoidismo. E, então, acaba não produzindo hormônio da tireoide. Então, outro fator que pode causar o hipotireoidismo é a quantidade de iodo no nosso organismo. Iodo. O iodo, ele faz parte, junto com o hormônio que a gente libera pelo cérebro, na hora que ele chega na tireoide, ele se junta com o iodo para formar o T3 e o T4. Então, a gente precisa do iodo para fazer essa formação desses hormônios, e sem ele, também a gente pode ter um problema. Então, por isso que a falta do iodo na nossa alimentação também pode ser uma causa muito frequente do hipotireoidismo, tanto do hipo quanto do hiper, tá? Também pode haver crescimento, né? Por isso faz o teste do pezinho. E a causa mais frequente do hipertireoidismo é quando a glândula da tireoide encontra-se muito ativa, produzindo hormônios. Então, quando ela tá muito tempo nesse hipertireoidismo sem controle, ela pode chegar a ter bócio ou doença de Graves. Esse nome é quando a nossa tireoide aumenta de tamanho, chega a expandir o pescoço, assim, então fica um nódulo no nosso pescoço, tá? Por conta da falta, pode ser falta do iodo, pode ser esse problema maltratado também, tá? E aí causa essa mudança no tamanho da tireoide do nosso pescoço. A maioria dos Nossa. problemas de tireoide, elas são de ordem congênita ou resultado de medicamentos ou transtorno autoimunes, né? Então, transtornos autoimunes, a doença de Hashimoto, ou resultado de medicamentos. Você pode tomar um medicamento que iniba a produção desses hormônios, e aí altera a tireoide. Mas também pode ser causada por sintomas da vida, né? Coisas que você sente durante o dia, são mal controladas. Sedentarismo pode alterar a tireoide. O estilo de vida estressante pode alterar a tireoide. Dormir menos de 7 horas pode alterar a longo prazo.
né? Lógico, nada, Tá. nada vai acontecer de um dia para a noite. Baixa ingestão de iodo, alta quantidade de soja na dieta, abuso de bebidas alcoólicas, consumo frequente de Nossa. diet, baixa ingestão de gorduras saudáveis, tá? Dietas ricas em carboidratos simples e o açúcar refinado, e consumo frequente de margarina e outros óleos vegetais refinados. Então, todos esses pontos, eles podem causar uma hereditariedade de doença ou saber que alguém... Você pode ter um estilo de vida não saudável e pode resultar na alteração do tireoide. A voz tá picando, né? Sua voz tá picando bastante. Eu não sei se é meu fone, se eu tiro, se eu deixo. Vou tentar tirar, Giovana, para ver se teve momentos que sua voz. Eu vou tirar, vamos ver. Fala aí. Oi, tá me ouvindo? Normal? Tô picotando? Normal. Aqui tá Vamos normal. deixar assim? Tá. Qualquer coisa, É, eu começo de novo. tá, beleza. Vamos ver onde que eu parei. Aqui. O hipotireoidismo realmente engorda? A gente escuta muito falar isso, né? Que eu engordei, mas não é porque eu tô comendo muito, é por causa dos meus hormônios, a minha glândula. Tem sentido isso? Então, tem e não tem. Vamos explicar. O ganho de peso, ele é normal devido ao metabolismo desacelerado. Então, no hipotireoidismo, são baixas produções de hormônio. Então, o metabolismo, ele desacelera. Então, é normal você ganhar peso. Mas, segundo estudos, a disfunção da tireoide, o hipotireoidismo, ele não engorda. O que engorda é a comida. Porque pensa assim, você consome 2.000 calorias num dia com a sua tireoide funcionando normal. Daqui um mês, você descobre que a sua tireoide está em mau funcionamento, está funcionando pouco, hipotireoidismo. Seu metabolismo desacelerou. Só que você continua consumindo as suas 2.000. Então, no final do dia, você está comendo mais do que você está gastando, porque seu metabolismo ficou mais lento. Então, não é a disfunção da tireoide que engorda, é a má adaptação da alimentação com o metabolismo desacelerado, tá? Então, a Olha, tireoide interessante. não causa ganho de peso de forma alguma. Ela não tem como, ela não tem essa habilidade. O que ela faz é diminuir o nosso metabolismo, a gente continua consumindo a mesma quantidade e acaba engordando por conta disso. Tão bacana, né? Eu acho assim, numa pessoa que tem esse tipo de problema, o ideal é que ela procure uma nutricionista junto com o endócrino, claro, né? Os dois, a parte da medicação mesmo, mas a parte da alimentação, porque aí ela tem que saber o que ela come para tentar acelerar um pouquinho mais o metabolismo e não engordar, porque é o que você falou, não é a glândula o problema, e sim é o que você vai comer, tá mais lento, você come, não gasta, tá parado, né? Interessante isso. Perfeito. Por isso que Então, quem acho que tem é unir com um profissional, aí os dois profissionais juntos. Legal. os problemas da tireoide, eles não têm cura. Não tem cura. Não tem como. Você vai tomar o Tá. medicamento na sua vida. Só que existe formas de você melhorar a sua qualidade de vida tendo esses problemas. E a reeducação alimentar é uma dessas, porque o hipotiroidismo ele já causa sensações negativas, né? Então, diminui metabolismo, diminui função cerebral, então você fica apático, mais triste. E se você ainda tiver um ganho de peso e não tiver esse hormônio controlado, você vai acabar entrando numa fase bem negativa, né? Por conta da doença. Então, é bem legal para quem já sabe que tem, fazer tanto esse acompanhamento médico, que é essencial, mas também fazer o acompanhamento nutricional para conseguir adequar os alimentos bons para a tireoide e também a quantidade do que se consome no dia para não ter alteração no peso, né? Isso aí, legal. Ô, Giovana, você falou de alguns alimentos, né? Você citou algumas situações, há muita soja, algumas coisas aí. Aqui eu tenho uma pergunta, se você for complementar com mais informações aí. Quais os alimentos que são bons e quais são os ruins para quem tem esse problema? Bom, vamos lá. Então, vamos começar pelos alimentos bons para a tireoide. Então, tirosina. Tirosina, ele é um aminoácido presente nas proteínas. Ok? Então, precisamos... Tirosina, proteínas que contêm tirosina são boas, porque junto com o iodo, ela ajuda a formar o T4. Tá? Então, ela é auxiliar na formação desses hormônios.
Onde achamos a tirosina? Fontes, então, de carne, peixes, peito de peru, banana, iogurte. Então, alimentos com bastante proteínas contêm tirosina, ok? O segundo alimento importante é o iodo, tá? Porque ele também faz parte da produção do T4. Então, a gente encontra o iodo principalmente no sal iodado, tá? Então, sal de cozinha, sal refinado, você prefira sempre comprar o que contém iodo. Eu acho que agora todos os refinados brancos são iodados, porque há uns bons anos atrás não tinha essa adição de iodo e tinha muita alteração de tireoide por conta disso, porque a nossa principal fonte de iodo é agora pelo sal. A gente também tem inteiros de água salgada, tá? Mas o consumo desses alimentos são bem menores dia a dia do que o sal, propriamente dito, né? Por isso, a nossa principal fonte de iodo é o sal refinado. Devemos também consumir cálcio, porque quando uma pessoa tem o hipertiroidismo, uma dieta rica em cálcio vai conseguir equilibrar essa hiperfuncionalidade da tireoide, tá? Então, vegetais verdes escuros, leite, derivados contém cálcio. Selênio, porque o selênio ele ajuda a regular a tiroxina, que é o T4, tá? E aí podemos encontrá-lo em frango, carne, atum, nozes, alho e principalmente na castanha do Brasil. Ela é a nossa principal fonte de selênio hoje, tá? E alimentos ricos em proteínas de alta qualidade no geral, porque a proteína ela é uma responsável pela reconstrução muscular e de glândulas. Então, se por algum motivo a sua tireoide teve alguma perda, alguma coisinha faltando, a proteína vai ser que vai dar essa estrutura para ela ficar boa de novo, tá? Então, fontes de proteínas como carnes, leites, derivados, ovos e essas coisas, eles ajudam a manter essa boa da... E algas marinhas, como espirulina, agar-agar, clorela, elas são importantes para o metabolismo da tireoide. E também água mineral, ok? Então, água mineral, isso porque essa água mineral, ela não contém o cloro. E por isso ela contém mais vitaminas e minerais que vão dar esse amparo aí para nossa tireoide. Agora, falando dos alimentos ruins, tá? Vamos começar com a água clorada. Então, água de torneira, água que não passa por filtração, porque o cloro, ele compete com o iodo. Então, quando a gente tem problema de tireoide, a gente consome todo o iodo, mas toma água da torneira. Esse cloro, ele vai roubar esse iodo. Então, no final, a gente vai ter mais cloro e menos iodo. E aí vai prejudicar a tireoide. Então, tome água, você tem tireoide. O segundo, assim, como se fosse um prato, né? Que é o suco verde. O suco verde monta com folhas, vegetais crus. Por quê? Por conta desses vegetais crus, tá? Esses vegetais crus, como brócolis, couve de bruxelas, repolho, couve-flor, eles contêm uma substância que chama glicosinolato. E esse glicosinolato, ele atua na nossa tireoide, tá? Ele atua de uma forma ruim na nossa tireoide. Por isso que para quem tem problemas, para quem tem tendência a ter alterações na tireoide, é preciso tomar cuidado com esses sucos verdes naturais. Mas, se você cozinhar, se você branquear, se você saltear esses vegetais, se você levar eles a algum tipo de calor, esse glicosinolato, ele meio que perde a sua função e aí você pode consumir de forma normal. Tá? Então, se for consumir vegetais crus, dê sempre uma salteada, uma fervida, uma branqueada para quebrar esse glicosinolato, você não tem nenhuma alteração. Outro alimento prejudicial é a soja, por conta dos seus transgênicos. Ele atua diretamente na glândula. Os transgênicos, eles são hormônios, então, de alguma forma, eles vão alterar a sua tireoide, de uma forma, se você já tem problemas na família de ter hipo ou hipertiroidismo, a soja ela vai acelerar essa mudança, tá? Então, para quem tem já na família, é preciso tomar cuidado com a soja. E o tão queridinho aí, que entrou na moda há um bom tempo, acho que agora ele já abaixou aí o quanto de famoso ele ficou, é o sal rosa. Né? O sal rosa ele ficou muito famoso por ter várias coisas e no final ele não é tão bom assim porque ele não leva o iodo. Então ele é um sal que ele contém a mesma quantidade de sódio do que o sal refinado. Então você vai consumir ele achando que ele é mais saudável,
só que ele não vai te dar tudo que você realmente precisa, que você teria com o sal refinado. Olha, perfeito. É por isso que eu falo. Tem que conhecer, a gente não conhece. Imagina, suco verde, não é muito saudável, vou tomar suco verde todo dia. Imagina se uma pessoa tem esse problema, não é o ideal. Soja, nossa, eu não como carne vermelha, eu vou comer então soja. O tal do sal rosa. Uhum. Putz, não imaginava. São Perfeito, rituais aí que a gente não faz ideia. com E certeza. Precisa informação conhecer os alimentos e só uma nutricionista vai saber falar isso. A gente não tem com esse conhecimento mais profundo do que é bom para essa doença. E aí a gente acaba estragando mais o negócio, piorando, né? Em vez de ajudar. Ah, perfeito, gostei. Ó, a gente tem uma convidada aqui hoje que tem um probleminha desse aí que você está contando, e eu acho que vai ser legal ela contar a história dela e você até dar umas dicas, ver onde ela está errando e acertando. Vê se ela está por aqui. ver. Vamos achar que. Ai, apertei o botãozinho errado. Galera, enquanto eu procuro a convidada, vão clicando nesse aviãozinho aí embaixo. Compartilha essa live, que o conteúdo é muito rico, muito bacana. Para quem tem esse problema ou para quem conhece alguém que tenha, né? Então aproveita esse aviãozinho aí, ó, e voa para o mundo inteiro. Compartilha. Estou chamando a Tereza Alcântara, que ela sofre disso e ela, ó, ela aí. Bom dia, Tereza. Bom Tudo dia, bom? Bom dia, tudo bom? Como você está? Tudo bem com você? Tô bem, muito bem, obrigada. E vocês? Tudo jóia. também. Giovana, nossa nutricionista, não sei se vocês já se conhecem, mas ela é a Não, eu já mulher que vai te contar tudo. Vamos lá. Giovana, você quer fazer umas tô perguntinhas gostando. para ela? Eu quero. Bom, vamos lá, Teresa. Tudo Vamos bem? lá, aproveita. Queria saber como que você descobriu, qual o tipo de doença da tireoide você tem, quando que você descobriu, quais foram os sintomas que você sentiu, que, né, te levaram a procurar um médico que tratasse da tireoide para a gente entender. Então, eu acho que eu fiquei ouvindo, né, a sua explicação referente à alimentação. E o meu médico disse que eu já nasci, né, com problema da tireoide. Tá. E quando eu virei vegana, na época que eu fazia Kung Fu, eu tinha mais ou menos uns 22 anos. Uhum. E quando a gente tem assim, uma vida mais simples, a gente não tem como fazer uma alimentação equilibrada, né? Então, assim, eu não tinha condições de fazer uma alimentação equilibrada e eu morava sozinha, né, com uma amiga, e aí acabava só comendo pão com café com leite. E eu comecei a passar mal, né, e tontura, assim, meio que não chegava a desmaiar, entendeu? E aí uma sensação de bastante fraqueza. E foi onde a primeira vez que eu fui no médico. Aí descobriu que eu estava com labirintite e começo de anemia. Aí, beleza. Eu tô falando isso por causa da alimentação que eu mudei, né? Que eu parei de comer carne, parei de comer todos os derivados de carne, porque o vegano é muito radical, né? O vegano. E aí você não tem condições de ter, né? Não tinha tanta informação como tem hoje, né? Porque isso foi há 30 anos atrás, 32 anos atrás. E aí tá, beleza. Aí eu me casei com 26 anos, tive não, com 28 anos eu me casei e eu tive meu primeiro filho com 31 anos. Tá. E quando eu engravidei, aí eles pedem aquela bateria de exames, né? E em um desses exames foi descoberto que eu tinha o hipotireoidismo. E eu sempre fui muito magra, que realmente não tem nada a ver com esse negócio de engordar ou emagrecer, depende da sua postura mesmo, né? De alimentação, de você fazer exercício físico. E eu, como eu fui atleta, né? Quando eu era mais jovem, sempre fui atleta. Então, e desencadeou a tireoide justamente na minha gravidez. Então, é como se é uma glândula que fica lá quietinha, né? E ela se manifestou durante a minha gravidez. E aí foi onde foi descoberta, né? E eu ainda não tinha descoberto o boston-culoide. Foi só o hipotiroidismo. E o boston-culoide foi descoberto
há mais ou menos uns 4, 5 anos que eu descobri que tenho vasculoide, quando começou a aumentar a minha glândula, começou a inchar, né? E sentia falta de ar, ânsia de vômito, né? Porque começa a pressionar, foi aí que o meu médico descobriu. Então você tem hipotireoidismo, você ainda faz tratamento com remédio para o Ah, tá baixo, eu não tô conseguindo ouvir sua voz. baixo? Vamos lá. Se eu consigo. Melhorou? Pra mim tá bom. Melhorou? Melhorou? Vamos com Tê? certeza. Nossa, que estranho. Peraí. Do nada Aperta o abaixou. botãozinho do lado, vê se precisa aumentar no seu celular aí. Não, o meu celular tá no último. Tá Você no tá ouvindo último? eu e a Monique no mesmo volume? Espera um pouquinho só, vou colocar o meu, Tem meu foninho? fone de ouvido, quem sabe melhora, né? Pode ser. Pra mim Porque tá bom. teve uma ligação, não sei se isso que atrapalhou, tava alguém tentando ligar para mim, mas eu não tô Quando achando o meu liga, fone. abaixa mesmo a voz. Ah, Quando é? liga. Por isso? Sim, É, abaixa e depois volta, né? depois Ela volta, dá uma... Ah, cortado. eu Voltou? não sei onde eu coloquei meu fone. Eu vou ter que ficar pertinho aqui para ouvir você falar. Você tá conseguindo me ouvir? Tê, Agora eu tô, mas tem que ficar bem pertinho, porque eu não tô conseguindo achar meu faz, fone. faz o seguinte, Tê, sai e eu te chamo de novo. Eu conecto de novo o seu convite. Para ver Ah, se volta. beleza. Acho que pode ser que ajude. Vamos Tá, tentar. Faz isso. peraí. Tá. Como que eu faço para sair aqui? Um xizinho lá em cima, na direita. Ah, tá. Eu não posso Achei, porque eu apertar, eu nunca entrei desligo com tudo. 3 pessoas. Vou sair. Tá, vai. Isso, aí eu chamo ela de volta. Vamos ver. A sua voz? Já conseguiu perceber que ela teve bastante sintomas aí do hipotireoidismo. Então ela teve cansaço, Bastante. ela teve a letargia, ela teve aumento de peso. Ela descobriu na gravidez, mas é normal, né? O bebê ele acaba roubando um pouco de nutriente por ela já ter sido vegana antes, né? A alimentação vegetariana, ela atrapalha um pouco nessa absorção desses nutrientes que a tireoide precisa. Então a gente já viu aí que ela teve um consumo menor do que o necessário, engravidou, o bebê acaba roubando esses nutrientes e foi aí que ela descobriu o hipotireoidismo. Você conseguiu chamar ela? Então sumiu a tela de chamar a menina. Que louco isso. Tá tudo preto embaixo. Você não consegue chamar daí, né? Eu consigo, É porque porque eu foi que abri a live. A telinha embaixo dos comentários e tal, sabe, do avião, sumiu da minha frente aqui. Eita, Nunca vi isso. marcar ela. Tereza Peraí, Alcântara, vamos isso, ver. né? É isso. Vamos ver se vai. Olha. Nossa, que estranho. Solicitar para entrar. Você consegue chamar? Eu não. Para a Tereza fazer a solicitação. Eu não consigo escrever. Sumiu aquele campo, sabe? Aquele lugarzinho embaixo. Ué. Tê, você tá aí, né? Tenta você fazer o convite pra gente aqui, pra eu aceitar, porque ele sumiu pra mim aqui a opção. Ó, se você fizer assim, ó, se você fechar a live e abrir ela de novo lá em cima, vai aparecer solicitar para participar. Aí vai aparecer para a Mo e você consegue voltar aqui para falar com a gente. Mas se eu... Ué. Que estranho, né? Fiz há 2 minutos. Nunca aconteceu. Não apareceu aí, Mo? Não. Aquela parte toda de baixo do celular, da live, sabe? Sumiu. Nossa, isso nunca aconteceu. Quando a gente... primeira vez. Eu tô com medo de mexer aqui e desligar a live, entendeu? Quebra. Não consigo. E agora? Bom, eu vou O que continuar eu tenho que fazer? Tá. Você vai tentando aí. Tá, pode falar. Então, vegetarianas, dietas veganas,
Tê, tá me ouvindo aí? Qualquer coisa manda comentário, hein, que a gente vai ler. Essas dietas vegetarianas, veganas que ela teve quando mais nova, elas apresentam baixos níveis de cálcio, de vitamina D, vitamina B12, zinco. E é normal. São dietas que incluem alguns tipos de alimento. E como ela disse, era uma dieta um pouco mais simples e ela acabou ficando ali no pão e no café com leite, né? Que era o que ela tinha mais fácil. Então, com essa deficiência desses nutrientes, é possível sim que ela já tenha tido alguma alteração na tireoide e com a gravidez que veio aí realmente o impacto na tireoide que realmente alterou a sua funcionalidade, né? Que passou a produzir menos hormônios do que o normal. E se ela tiver passado um tempo sem fazer o controle desse hipotiroidismo ou sem consumir uma quantidade de iodo ideal, ela pode, tanto como ela teve, o desenvolvimento do bócio, que é aumentar a glândula de tamanho, ela vai sim pressionar a nossa traqueia, então vai dar falta de ar, ela vai pressionar o nosso esôfago, então vai causar problemas de enjoo, de refluxo, de ânsia, né? Até um não conseguir se alimentar direito. Então, com isso também pode vir outras doenças, né? Doenças pela alimentação, falta de vitaminas, minerais, anemia, problemas de absorção. Enfim, pode desencadear grandes problemas aí na saúde por conta dessa falta de equilíbrio que ela teve. Mas acredito que hoje ela já faça o controle desse hipotiroidismo, acredito que ela faça, ela ingira o medicamento, né, o hormônio que ela deixou de produzir e já tenha o controle desse bócio, porque é visível ali que o pescoço dela não tem mais as protuberâncias, ela pode sim ainda estar um pouquinho inchada, se for recente, mas já é visível que é controlado esse problema. Então, por isso é sim importante a gente sempre buscar ajuda médica, né, fazer esses exames da tireoide, porque elas alteram muitas coisas. Acredito que pelo hipotireoidismo, ela também teve uma queda de ânimo, né, ali de proatividade. Ai, conseguiu. Olá! Que bom! Voltou. Sumiu o negócio aqui, menina. Vamos ver se vai. Tá. Você ouviu? Agora eu tô. Você ouviu o que ela falou? Ouvi tudo, sim. Tá, então beleza. Consegue, falei coisa errada, se encaixa você, realmente... Não, encaixa perfeitamente, porque realmente, assim, depois que eu comecei a fazer o uso do medicamento, né, aí controlou, eu continuei magra, né, eu só engordei mesmo depois da segunda gravidez, na gravidez de gêmeos. Mas aí, logo que eu tive minhas filhas, já emagreci de novo. E aí, o engordar, que eu tô acima do peso, uns 5 quilos acima do peso, é mais por falta mesmo de alimentação, né? Comer muito, eu não vou mentir que eu como, sempre comi muito. Tento diminuir, né? Porque eu adoro comer. E assim, por causa da pandemia, a gente também diminuiu bastante os exercícios de caminhada. Eu fazia dança todos os dias, ia na academia. Caminhada eu fazia 2 vezes por dia, né? Hoje que eu estou voltando a fazer 1 vez por dia, que eu estou trabalhando de cuidadora da minha mãe, aí eu vou a pé até a casa da minha mãe. Ah, Monique, eu trouxe minha mãe para morar aqui perto. Ah, é? Olha, bacana. Aí agora eu tô cuidando dela. Aí eu fiquei 10 dias dormindo lá, abandonei meus filhos, já estão. Mas aí agora eu já tô conseguindo equilibrar. Cuidar dela e cuidar da minha casa. Que bom. Então, mas assim, outra coisa também que foi muito grave da tireoide foi assim, depois da segunda gravidez, que foi que eu descobri o bócio que começou a aumentar. Aí deu, na gravidez eu já comecei a ficar com depressão na gravidez e pós-parto. E aí, assim, eu acho que desandou mesmo. Fiquei muitos anos com a depressão, não conseguia controlar. Mas, assim, muitas coisas também têm a ver com você se sentir presa, porque a glândula da tireoide é a borboleta, né? O formato de borboleta. E a borboleta significa liberdade. Quando você tem muitos filhos, você perde totalmente a liberdade.
E aí, assim, para mim, na espiritualidade e no quântico, né, no metafísico, significa a falta de liberdade. Prendeu totalmente, né, você. E aí, onde agravou mais ainda, né? Agora já tô bem. Ufa, Agora já consegui. e hoje Isso aí. o controle do remédio, do medicamento. Sim, sim, eu tomo direitinho. Tem que tomar 1 hora antes da alimentação. Assim que você acorda, você não pode comer nada. Você tem que esperar 1 hora, ficar em jejum, para o remédio começar seu organismo absorver. Não pode comer nada que seja de soja, porque ele corta o efeito, né, do medicamento. Então, assim, essas coisas assim, sempre. Mas, assim, eu não faço uma alimentação muito balanceada referente ao hipotiroidismo, não, porque eu sou bem comilona. Mas eu não gosto de fritura, não gosto muito de lanche. Bebida alcoólica eu cortei totalmente da minha vida. Antes do começo da pandemia, eu falei, eu não quero mais saber de bebida. E assim, refrigerante também eu não gosto muito. Aqui em casa eu compro um refrigerante por semana, é tipo uma garrafa só para 4 pessoas, E dá só para poder matar a vontade, sabe? Tomar um pouquinho pronto já é o suficiente. Mas doce eu não consigo cortar da minha vida. aqui sempre faz bem, né? Também não precisa dessa radicalidade toda de cortar o doce. Merece doce. Sim. Ninguém merece, né? Mas é legal que você bastante o processo de identificação do hipotiroidismo, né? Então, você passou pela falta de nutrientes, e aí você engravidou, teve o hipotiroidismo, teve o controle, engravidou de novo, aí teve o bócio, que, né, são tudo consequências do desequilíbrio da tireoide, e agora conseguiu controlar de uma forma bem legal, bem saudável aí, né? Lógico, a alimentação às vezes deixa a desejar, às vezes a gente não consome tudo o que precisa, mas é normal, ó, ninguém tem conhecimento, ninguém é obrigado a ter, só eu, né, que estudei para isso, ninguém é obrigado a ter esse conhecimento de todos esses alimentos. Então, se você consegue, você não buscou um profissional para ter uma alimentação adequada para isso, é bem provável que você falte alguns nutrientes, e é normal, mas não vai te fazer mal por conta do medicamento, porque ele já regulou a sua tireoide, então é como se ela estivesse funcionando normal, só que você está colocando o seu hormônio para dentro, então o seu corpo está funcionando de uma forma normal, não tem problema nenhum, é só ficar atento para esse hormônio não aumentar, né, você não precisar de mais hormônios, e fazer sempre esse controle aí de uma alimentação o mais saudável, né? Lógico que a gente tem as nossas escorregadas, mas dentro do saudável possível, e fazer a prática da atividade física, que também é ótima para esses problemas de tireoide, né? Sim, sim. Mas assim, tipo assim, o médico deu, né? Mas você sabe, quando a gente vem do médico, o que a gente faz com a receita? Joga assim, ó, e nem lê, né? Lógico que eu dei uma lidinha tal, eu segui no comecinho, a gente tem toda aquela frescura, ai, vou seguir tal, essa dieta, mas não passa um mês, porque eu gosto muito de comprar aquelas frutinhas, tipo castanhas, né? Assim, para colocar no lugar do doce. Aí eu fazia aqueles potinhos, fiz muitos anos isso. Aí no lugar do açúcar você vai lá, fica beliscando, né? Uva passa, todas essas coisinhas assim. Aquela outra amarelinha lá, esqueci como que chama? Hã? Damasco? Damasco, isso eu tenho até na geladeira, mas aí você vai enjoando. Aí agora eu voltei, tô voltando de novo. Né? Assim, a gente vai equilibrando, né, gente? Também é muito chato ficar o tempo todo. Quando eu era atleta, eu era assim, metódica. Aí sim, eu era muito certinha. Eu não comia pastel, eu não comia pizza, nada dessas coisas. Agora não, agora de 2 em 2 meses eu como uma pizza. É porque meu organismo rejeita, sabe? Assim, queijo, derivado. Então, assim, só de vez em quando mesmo. É bem legal. Bacana. Bem demonstrativo mesmo do que a gente trouxe hoje, né? Bem legal. Sim, sim. Obrigada.
Acho É que isso aí. dúvidas, tem alguma pergunta? Acho que aqui, Então, né? tem outra coisa também, o desânimo. Tá? Você fica muito desanimada e você acha que você está preguiçosa. Não é preguiça. Dá desânimo mesmo. Você quer fazer coisa, você fica na sua mente, né? Assim, atordoada. Nossa, eu queria fazer tanta coisa. Você olha A e mente você fala, ai, eu não quero fazer nada. assim, né, em repouso. E aí é onde dá a depressão, porque você tem vontade né, no seu metafísico, né? E no físico é desânimo, É, desânimo total. E aí é onde agrava, se você não controlar, né, com a alimentação e o medicamento tomando corretamente, porque às vezes acaba, e eu vou, a Monique sabe que eu falo a verdade, né? Às vezes acaba, você fica assim, eu vou comprar, acabou. Aí você fica uma semana, gente, já dá a diferença. eu vejo pela É, Uma né? semana dá a diferença, você fica desanimada, aí você fica, ai, não tô. memória. A memória bagunça muito. A da minha mãe bagunça 100%. Memória. Olha. Sim, Ela memória, verdade. fica E eu estava Verdade. estudando bastante o ano passado, e aí, assim, fazendo meditação e controlando a alimentação bastante, nossa, ajudou muito. Parece que expande a sua consciência completamente. Se você muda a sua alimentação, tira as coisas que faz mal, né? Que no caso, bebida alcoólica, mesmo que seja final de semana, gente, dá diferença sim. Dá uma diferença enorme. Então, assim, essa letargia, né, que é por causa desse problema da doença, do hormônio da tiroide, né? Falta do hormônio, né? E o excesso, né, no caso, que é o hiper, né? Exatamente. Correto. Bacana. A Giovana deixou várias dicas aí de alimentos, né? Depois que você assistir a live do início, rever dicas do que deve comer. Tá aí? Ah, você anotou, danada. Já Boa. anotei, minha filha. Você sabe como que eu sou, né, Monique? Perfeito. Pra mim, tudo é nerd, né? Pessoa nerd já anota. Ótimo. Porque aí você segue, tenta seguir algumas coisas que são boas, tenta eliminar o que não é bom, porque além da medicação, que já está controlando, equilibrando, mas o alimento vai fazer toda a diferença para aliviar os sintomas ou não ter, né? Fora a disposição, essa questão de cansaço, essa questão de uma série de humor, uma série de coisas que acaba envolvendo, né? A tal da doença aí, do hipo, né? No seu caso é o hipo. Aí depois você põe em prática essas dicas aí, conta pra gente o que aconteceu. Se melhorou. O meu medicamento, ele aumentou um pouquinho. Ele aumentou 0,13. E esse aumento, que é pouquíssimo, nossa, mudou minha pele, mudou meu ânimo, porque já havia muitos anos já que eu estava com essa, que eu tomava 0,75, né? E agora eu tô com 0,88. E, gente, mudou completamente. E a alimentação, essa coisa assim, como eu gosto muito de alimentação saudável, porque isso já vem da minha família, porque eu sou do interior, né? E o pessoal do interior tem essa coisa de comer mais saudável, né? Gostar muito de refogadinho, de verdura, salada. Então, assim, eu já tenho, né? E eu não tenho preguiça de fazer. Eu não gosto de cozinhar, mas eu cozinho bem. E eu faço bastante verdura e na minha casa o pessoal fala que meus filhos são esquisitos. Porque eles gostam de abobrinha, gosta de jiló, gosta de tudo que é a comida que a criançada não gosta, né? E eles amam, menina, amam. Perfeito, já vão ser saudáveis, né? Aí, ó. Pelo menos eles já vão crescer. O Renan já é mais velho, mas as meninas mais novas vão crescer com a saúde bacana aí. Perfeito, né? Sim, eles têm bastante saúde, meus filhos, os três. Ótimo. Porque os pais que são o exemplo, né? Os filhos comem o que os pais comem. Não adianta falar, meu filho só come tranqueira, mas o pai e a mãe também comem. Porque você é o espelho, né, da sua família. Não adianta, a mãe, principalmente a mãe é o espelho, né? Exatamente. A criança vai comer, às vezes ela não. Se você começa desde pequenininho a dar uma coisa saudável, ela vai acostumar comendo aquilo. Agora, se você nunca deu, quer dar de adulto, aí fica mais difícil.
Então, Isso, a mãe é o Eu mandava- responsável pelo alimento do filho, né? Não tem jeito. Eu mandava misturar. Eu falava assim, ai, não gosto disso. Mistura com arroz e feijão que você não sente. Isso Aí não. foi Assim, come aí, vai. Perfeito. Ô, Giovana, Ai, meu Deus. você tem mais alguma coisa para falar de fechamento desse assunto? Eu acho que é sempre bom ficar atento aos sintomas, né? Por eles serem bem abrangentes, aí pode ser confundido com outras coisas. A tireoide é uma glândula bem importante no nosso corpo, ela atua em muitas coisas. Então é sempre bom aí, uma vez por ano, dar uma olhadinha nela, fazer um ultrassom, fazer um exame de sangue para ver se está tudo nos conformes ali. E se não tiver, buscar ajuda médica o mais rápido possível, porque as consequências elas mexem sim com o nosso desempenho na vida. Então, pode ser para mais Sim. ou menos, ela vai alterar o nosso desempenho na vida. E é uma coisinha ali que é pequena, mas ela causa um grande estrago. Então, procure sempre um profissional. Se você tem problemas na saúde, na família de tireoide, já faça o acompanhamento, porque pode sim ser hereditário. Pode não ser agora, com 20, 30 anos, mas pode passar com 50, 60, tá? Então, sempre procure ajuda médica e procure um nutricionista se você passa por esses problemas de tireoide para adequar a sua alimentação da melhor forma. Não ter problemas com peso, não ter problemas com pele, não ter problemas com disposição. Tudo isso a alimentação também consegue ajudar. Claro que o medicamento é o primeiro tratamento, mas a alimentação, ela auxilia, sim, muito em todos esses sentidos. Perfeito. Verdade. Perfeito. Eu adorei, aprendi várias coisas que eu não sabia mais uma vez. Então, acho que é isso. Quero agradecer a participação de vocês, da Giovana, da Tereza, que acabou participando aí, contando a história dela, recebendo dicas legais, aprendeu algumas coisinhas aí, certamente você não sabia, né? Tá vendo? Perfeito. Ó, fez o seu anotação. Isso aí, meninas, adorei. Acho que eu olhei aqui, eu não vi perguntas, só comentários, uma série de coisas, mas não vi perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta para deixar, essa live vai ficar salva aí no IGTV da Solpa. É só deixar uma pergunta aí para a doutora, a gente encaminha para ela e ela responde em outra ocasião aí, se tiver alguma dúvida, não é? Então é isso, meninas. Eu vou ficando por aqui. Agradeço aí a participação mais uma vez das duas meninas aí, Giovana e Tereza. Eu agradeço pelo aprendizado. Isso aí. E a gente volta com Hora de Nutrir terça-feira que vem, com outros assuntos cada vez melhores, tá bom? É isso aí. Então, pessoal. Então, beleza. Beijo para vocês. Beijo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Até.